Bom, boa tarde a todos. É uma imensa alegria estar aqui. Eu estou aqui representando o Movimento Plantaformas. E dentro do Movimento Plantaformas, a gente teve um momento que foi muito importante nesse último ano de instaurar um GT de tecnologias ancestrais. E nesse momento que a gente instaurou esse GT, a gente fez uma conexão entre o assunto crise climática e crise de saúde mental. E aí, nesse momento, o Quilombo de Maria, que é um coletivo que eu também participo, é um coletivo itinerante, que também é aliado à Casa Preta e ao Movimento Plantaformas, a gente começou a criar um conjunto de pesquisas para chamar a atenção para esse tema, que para a gente é muito importante e muitas vezes negligenciado, inclusive nos espaços onde se debate crise climática. Então, para milhões de pessoas, esse momento de crise resulta em um estado constante de ansiedade climática. Uma forma de angústia que surge ao confrontar a realidade das mudanças climáticas e a incerteza do futuro. Esse cenário gera um profundo sentimento de vulnerabilidade. A ansiedade climática, um termo que descreve a apreensão e o medo do colapso ambiental iminente, afeta especialmente jovens, que se sentem cada vez mais impotentes diante da inação global. O medo constante dos desastres naturais e as ameaças do futuro também aumentam os índices de depressão e até mesmo de desespero, principalmente entre aqueles que estão em regiões vulneráveis a eventos climáticos extremos. Muitas pessoas vivem na expectativa do próximo desastre, gerando um estado crônico de alerta e exaustão emocional. Além disso, a gente tem o processo de desterritorialização, que é um processo forçado de deixar o lugar onde se vive, que está se tornando uma realidade para milhões de pessoas ao redor do mundo. As mudanças climáticas já expulsam populações de suas terras por meio de enchentes e secas devastadoras, resultando de uma sensação de perda e alienação. Ser privado do território que se conhece e ama pode causar um trauma profundo e irrecuperável. E a gente está falando de um trauma coletivo que envolve diversas populações em diversos lugares do planeta. E falar disso é falar de corpo, é falar de saúde mental. E quando a gente traz esse tema, a gente traz para colocar um holofote de pesquisa e intervenção para a gente pensar sobre redes de cuidado e colaboração que envolve esse assunto. A interseção entre crise climática e saúde mental tem consequências severas e exige atenção. Quando o sistema de limites de um indivíduo é violado por experiências intensas e perturbadoras, como aquelas associadas a emergências climáticas e crises ambientais, ocorrem reações profundas no sistema nervoso. O cérebro humano possui uma estrutura complexa para lidar com ameaças e estressores. No entanto, eventos que ultrapassam nossa capacidade de enfrentamento, especialmente quando súbitos e intensos, podem desencadear respostas de estresse agudo ou crônico que afetam a mente e o corpo. O sistema nervoso autônomo, composto pelo sistema simpático, ativador e o parasimpático, relaxador, é ativado em situações de crise para responder rapidamente ao perigo. Em uma emergência climática, como um incêndio, uma enchente, uma seca extrema, o sistema simpático dispara a resposta de luta ou fuga, liberando hormônios de estresse, como cortisol e adrenalina. Esses hormônios aumentam a frequência cardíaca, a pressão arterial, a circulação sanguínea para os músculos, preparando o corpo para reagir ao perigo. No entanto, em situações de longa duração ou repetidas, como na crise climática, esse estado de alerta se mantém ativado por tempo excessivo e o corpo entra numa fase de exaustão, o que pode levar ao desgaste físico e mental. A gente está falando de um corpo a partir de um conhecimento científico sobre trauma, sobre como é que o corpo reage a elementos de estresse. Saber sobre isso é também nos orientar sobre cuidados com esse próprio corpo, porque quando a gente fala de saúde mental, por vezes, parece que é uma coisa abstrata, que mora em algum lugar.
mental, assim, sabe? Mas é corpo, é sobre corpo. A gente está falando de sistema nervoso e de como apoiar esse sistema nervoso. Então, assim, a gente elencou, na verdade, alguns itens, né, das consequências clínicas do trauma relacionado a crises climáticas. Transtorno de ansiedade climática, transtorno de estresse pós-traumático, depressão e desesperança, despersonalização e dissociação. Algumas consequências físicas: sistema imunológico enfraquecido, problemas cardiovasculares, distúrbios digestivos, insônias e problemas do sono. Os princípios das tecnologias ancestrais, da colaboração e do autocuidado podem ser essenciais para criar um diálogo eficaz sobre a crise climática. A saúde mental e os processos de traumatização que esse cenário pode gerar, e em um contexto de mudanças climáticas e desastres ambientais crescentes, esses princípios resgatam saberes que historicamente ajudaram comunidades a sobreviver e a se adaptar a ambientes em transformação, promovendo não apenas a preservação dos recursos naturais, mas também a saúde mental e o cuidado coletivo. Então, essa comunicação aqui, parte desse texto, é um texto que faz parte das nossas pesquisas, dos nossos estudos, que a gente trouxe para compartilhar, muito para fazer um convite, que todos os territórios, todas as lideranças, todas as comunidades comecem a refletir sobre protocolos de cuidados coletivos, onde a gente consegue se informar sobre trauma, onde a gente consegue se informar sobre compulsão, que é uma coisa que está no meio de todos nós, a compulsão pelo telefone, a compulsão por falar, a compulsão por tentar salvar algo ou alguém. E a compulsão é um dos elementos, assim, bem preocupantes na estrutura do nosso sistema nervoso, que vai nos dissociar do sistema do sentir, o corpo, que nos orienta e nos comunica caminhos, decisões, escolhas sobre nós e sobre o outro. Então, que essa comunicação possa chegar para toda a Rede Cuida, enquanto um grande convite para a gente se preocupar com os protocolos de saúde comunitária em nossos territórios. Muito obrigada.